Agora voltamos com mais notícias da cantora Amy Winehouse, que foi internada em Los Angeles na manhã dessa sexta-feira. Segundo o laudo médico, a cantora teve uma overdose de nicotina devido ao uso excessivo de cigarros e, neste momento, passa por um processo de desintoxicação no CTI do hospital. Como assim? Que bizarro! A mulher é a maior maluca e vai parar no hospital por causa de cigarro. Desde quando alguém vai pro hospital por causa disso? Alô? Oi, cunhadinha, tudo bem? Não, o Rodrigo não tá. Acabou de sair. Quer deixar recado? Tá bom. Ah, deixa eu te perguntar. Eu acabei de ver uma coisa aqui pela TV, que a Amy Winehouse foi pro hospital por causa de uma overdose de nicotina. É possível isso? Existe overdose de nicotina? Existe sim, Marcelinha. Como com qualquer outra droga, uma dose de 30 a 60 miligramas de nicotina no sangue pode ser letal. Mas isso é muito? É muito, sim. Quando uma pessoa fuma um cigarro, a nicotina penetra através dos pulmões e é absorvida pelo sangue e se espalha pelo corpo. A maior parte dos cigarros contém entre 0,5 e 2 miligramas de nicotina. Aproximadamente 20% disso é de fato inalado e absorvido na corrente sanguínea. Ou seja, entre 0,1 e 0,4 miligramas. Parece pouco, mas é bastante. Mas a nicotina não fica para sempre no corpo. Depois de algum tempo, ela é eliminada, não é? Então, como é que dá para calcular a quantidade de nicotina que a pessoa tem realmente no sangue? Você está certa. Com o passar do tempo, a nicotina vai sendo eliminada da corrente sanguínea. A cada 2 horas, a quantidade de nicotina cai pela metade. Essa é a chamada meia-vida. Conforme a droga, a meia-vida varia. A gente pode colocar numa tabela. Olha só. Assim que a pessoa termina de fumar um cigarro, ela tem aproximadamente 0,4 miligramas de nicotina no sangue. Se ela não fumar mais nenhum cigarro, 2 horas depois, ela tem 0,2 miligrama. 4 horas depois, tem 0,1 miligrama. 6 horas depois, 0,05 miligrama. E assim por diante. Quer dizer que a quantidade de nicotina no sangue vai diminuindo assim gradativamente? Isso mesmo. A quantidade de nicotina começa em 0,4 miligrama e, com o tempo, ela vai diminuindo. Mas a diminuição não é constante. A gente pode visualizar isso nesse gráfico. No início, a quantidade de nicotina cai mais rapidamente e, conforme o tempo passa, ela diminui menos. Esse tipo de gráfico se parece com o de uma função exponencial, que recebe esse nome porque sua variável se encontra no expoente. Nos casos de meia-vida, a gente usa a função exponencial decrescente. Então, a quantidade de nicotina N num tempo t é igual à quantidade inicial de nicotina, N0 vezes um número fixo, A elevado a t, que representa a variável tempo. O valor de A depende do fenômeno ou material que estamos considerando e pode ser encontrado medindo experimentalmente a meia-vida do fenômeno. No nosso caso, para encontrar o valor de A, a gente usa o fato da meia-vida ser 2 horas, ou seja, quando T for 2, a quantidade de nicotina no sangue é a metade da quantidade inicial. Então, N0 sobre 2 é igual a N0 vezes A elevado a 2. Disso, temos que A ao quadrado é igual a meio. Então, A vai ser a raiz quadrada de meio, que é aproximadamente 0,7. Agora que a gente já achou a constante, dá para encontrar a quantidade de nicotina para qualquer período de tempo, certo? Exato! E a gente vai precisar disso para fazer a estimativa de quantos cigarros são necessários para atingir a dose letal no sangue. Vamos pensar da seguinte maneira. O tempo para se fumar um cigarro é de aproximadamente 10 minutos. Vamos supor que a pessoa acenda um novo cigarro imediatamente depois que o anterior acabou. Assim, em 60 minutos, a pessoa fuma 6 cigarros e em 120 minutos, fuma 12 cigarros. É muito cigarro, né? Mas cada vez que a pessoa fumar um novo cigarro, a quantidade de nicotina no sangue vai variar, certo? Isso mesmo. Cada novo cigarro que a pessoa fuma altera a quantidade inicial de nicotina a ser considerada na função. Mas vamos terminar as contas e relembrar a expressão da meia-vida da nicotina. A quantidade de nicotina no sangue, N, é igual a N0 vezes 0,7 elevado a T.
Como o número de cigarros que a pessoa fuma influencia na quantidade de nicotina, precisamos montar uma função diferente para cada novo cigarro que a pessoa fumar. Se a pessoa fumar apenas um cigarro, a função fica assim. N1 de T é igual a 0,4 vezes 0,7 elevado a T, para T maior ou igual a 0. Então, para saber a quantidade de nicotina nessa situação, basta substituir T pela quantidade de tempo que nos interessa. Mas se a pessoa fumar mais um cigarro depois de 10 minutos, a quantidade inicial de nicotina muda. Portanto, a função também muda. E aí, a quantidade de nicotina no sangue da pessoa vai ser a soma da quantidade de nicotina que já tinha por causa do primeiro cigarro, mais a quantidade que entrou por causa do segundo cigarro. Isso mesmo. A gente precisa calcular a quantidade de nicotina do primeiro cigarro, quando T vale 10 minutos, e somar com a quantidade de nicotina que veio do segundo cigarro, que é 0,4. Ah, para saber a quantidade de nicotina do primeiro cigarro, é só usar aquela função que a gente montou, fazendo T valer 10 minutos. Mas como o tempo está medido em horas, a gente precisa transformar esses 10 minutos em uma fração de hora. Assim, se uma hora tem 60 minutos, 10 minutos corresponde a 1/6 de hora. 20 minutos serão 2/6 e assim por diante. Daí, a gente volta na função e substitui T por 1/6. Então, N1 de 1/6 é igual a 0,4 vezes 0,7 elevado a 1/6. E isso vale aproximadamente 0,377. Agora, a gente soma 0,377 com 0,4 e tem a quantidade inicial de nicotina no sangue depois de 2 cigarros. Muito bem! Com isso, a gente monta a função para 2 cigarros, que fica N2 de T é igual a 0,777 vezes 0,7 elevado a T menos 1/6, para T maior ou igual a 1/6. Este 1/6 que a gente tira é correspondente ao tempo de 10 minutos que já passou. Isso significa que essa função só é válida para o tempo de 10 minutos ou mais. Então, se a pessoa fumar o terceiro cigarro, a gente faz o mesmo procedimento para montar a função. O valor de T é 2/6, ou seja, 20 minutos, que a gente substitui nessa função N2 e depois soma com 0,4 miligrama que vem do terceiro cigarro. Então, a função N3 de T vai ser igual a 1,132 vezes 0,7 elevado a T menos 2/6, para T maior ou igual a 2/6, e assim por diante. Ah, então a gente monta as funções para cada cigarro, uma depois da outra. E assim a gente consegue descobrir a quantidade de nicotina que existe no sangue no decorrer do tempo, substituindo T pelo valor de tempo que a gente quiser. Mas para saber a quantidade de nicotina que fez a Meme parar no hospital, a gente tem que calcular as funções e colocar esses valores todos em algum tipo de tabela, não é? Sim, a tabela é fundamental porque a gente vai ter que ir somando todos os valores. A gente começa a contar o tempo a partir do momento em que ela terminou de fumar o primeiro cigarro. Portanto, no minuto 0, ela estava com 0,4 miligrama de nicotina no sangue. Após 10 minutos, ela havia fumado outro cigarro, totalizando 2. Isso aumenta a quantidade de nicotina para 0,777 miligrama. No 20º minuto, com 3 cigarros fumados, havia 1,132 miligrama de nicotina no sangue dela. Em meia hora, com 4 cigarros fumados, a quantidade de nicotina era de 1,466 miligrama. 40 minutos, 5 cigarros fumados e 1,781 miligrama de nicotina. 50 minutos, 6 cigarros fumados e 2,079 miligramas de nicotina. Então, em 60 minutos, que é 1 hora, são 7 cigarros fumados e 2,359 miligramas de nicotina. E assim a tabela continua. Cada valor encontrado é utilizado para montar a equação do próximo cigarro, como a gente já viu. Agora, para a sua felicidade, eu já tenho todos os cálculos e descobri que em mais ou menos 6 horas, com 37 cigarros fumados, a quantidade de nicotina no sangue é de aproximadamente 7 miligramas.
Isso já é o suficiente para que a Mami passe mal. Se o nível de nicotina no sangue dela chegasse a 30 miligramas, provavelmente o quadro seria irreversível e ela morreria em poucos minutos. E quanto a você, cunhadinha? Nem preciso falar, né? Nem precisa mesmo, porque de trouxa eu não tenho nada. Fica tranquila que eu não caio nesse papinho de cigarro e nem de outras porcarias. A melhor viagem é curtir a vida de cara limpa. Falou bonito. Mais tarde eu passo aí para ver o Rodrigo e filar aquele jantarzinho da Dona Olga. Tchau, tchau.